vamos começar a nossa aula de hoje, a aula introdutória, sobre a Ordem do Carmo e o Escapulário. Iniciemos, primeiramente, pedindo a intercessão da Virgem Mãe do Carmelo, que ela vem em nossa intercessão, do Espírito Santo e da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste nos corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Então, nós estamos aqui, sejam todos bem-vindos para a nossa primeira aula introdutória. Eu aqui estou muito alegre de ministrar aqui essas 3 aulas, serão 3 aulas, que nós vamos conhecer um pouquinho do que foi a Ordem do Carmo, agora para vocês aqui, a Ordem do Carmo, e também o escapulário e todas as suas belezas, que é esse Jardim do Senhor. Então, nessa primeira aula, nós vamos ser uma aula mais introdutória, e eu não vou ficar aqui falando fontes para vocês, então eu vou deixar, vai ficar anexo, o material que foi usado. E futuramente também, esse mapa mental lá na área de membros. Então aqui vamos começar com a Santa Montanha. O que é o Monte Carmelo? O Monte Carmelo é uma elevação feita lá, estima-se que ela é do tempo Jurássico, essas formações rochosas, e o Carmelo se divide em 2, o Carmelo de Judá e o Carmelo do Mar. O Carmelo que nós vamos falar, e estamos falando aqui, é o Carmelo do Mar. É o Carmelo que os árabes, os muçulmanos, chamam de Monte de Santo Elias. E tinha uma grande reverência para com esse monte. Então, aqui, vamos primeiro falar do que significa esse nome e por que é dado. Monte Carmelo, segundo algumas etimologias, primeiro, Orígenes, ele vai dizer que é ciência da circuncisão. São Jerônimo, ele vai dizer que é cordeiro incircunciso. E outros autores vão dizer que é cordeiro jovem, ou cordeiro na sua fase de infância. Mas outros já colocam para a palavra Carmel, ou seja, junta-se essas duas palavras ou em uma palavra só, que se torna o Jardim do Senhor, a vinha do Senhor, a vinha de Deus. Então, nisso a gente prova também como é a fertilidade do Monte Carmelo, porque assim, quando você vai para aquela região, segundo as fotos, eu tenho até presencialmente, o Carmelo, faça chuva ou faça sol, a sua vegetação, ela consiste. Ela ali, suas flores, árvores, animais, fauna, flora, né, no geral, ela constitui-se a mesma. E assim, passaram-se muitos povos por lá, entre eles fenícios, árabes, vamos ver mais aqui, os cananeus, os israelitas, né, o povo israelita, os persas, como eu havia falado, os romanos e bizantinos cruzados, todos eles passaram pelo Carmelo, deixaram a sua marca. E ali, quando eu falo marca, é devastação no Carmelo. E mesmo assim ele continua florido, como se fosse a graça de Deus sobre aquele monte. Então, é um jardim do Senhor, uma beleza. E, em pleno inverno ali, está florido, tem flores.
ou árvores, porque ali no Carmelo é cheio de fontes e também de olhos d'água, né? E também lá no Carmelo é cheio de montanhas, grutas, que favorecia também essa vida monástica que nós vamos falar agora há pouco. Então, agora vamos, depois de ter falado do Monte Carmelo, queira colocar agora o contexto histórico de como surgiu a Ordem do Carmo. Como surgiu essa ordem. Então, vamos aqui em nossa Bíblia, em Reis, 1 Reis, e aqui eu quero ler como foi o governo do rei que estava no governo naquela época, estava atuando naquela época. Então, eu vou ler aqui a passagem. Acabe, filho de Amiri, praticou o que é mal aos olhos de Javé. Aqui, por essa parte. O que Acabe fez? Ele, casando-se com uma fenícia de nome Jezabel, ela levou os profetas dela para dentro do palácio. Esses profetas eram alimentados do bom e do melhor e colocou totens, colocaram imagens de ídolos pagãos em toda a cidade. Então, além de desagradar o Senhor, ainda proibiu o povo de cultuar seu Deus. Ou eles eram cultuados, ou Deus era cultuado a segredo, ou em... Como é que eu posso falar? Era deixado de lado a adoração ao Deus verdadeiro, a Javé. Sabendo disso, aparece Elias. E assim, a gente não sabe, a Bíblia não se fala de onde surgiu Elias. Elias, ele aparece como um relâmpago, vai falar os Santos Padres, porque ele, surgindo do nada, ele também sai de cena do nada. Então, Elias, ele vai até Acabe e vai falar aqui: a palavra de Javé, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, nos próximos anos não haverá orvalho nem chuva, a não ser quando eu mandar. Ou seja, ele vai até o rei Acabe e depois disso, de professar que não haverá mais água, não cairá uma gota de chuva do céu, as nuvens se fecham. E por conta dessa dureza de coração. Por quê? Porque desde o rei Davi, aqueles governantes só vinham decaindo. Desde Davi praticou o que é errado. A gente sabe disso. E aí os outros só vieram decaindo com o sangue real, da família real. E aí Acabe chega ao ponto maior dessa descontenta para os mandamentos de Deus, da lei de Deus. E aí que Elias aparece como esse raio, esse fogo que consome. É tanto que em sua imagem, ela aparece com uma espada de 2 gumes pegando fogo. Então, como a palavra de Elias, que tudo que saía da boca de Elias era uma palavra forte. E isso queimava como fogo o coração dessas pessoas. E nisso, a gente sabe que quando Elias abre sua boca para falar não haverá chuva, então as nuvens do céu se fecham e não há chuva. Depois disso, ele vai para o córrego de Carite e lá ele é alimentado por corvos e também bebia a água desse córrego. E ali ele fica por um tempo e já se manifestando a seu espírito de espírito monástico, né, no caso. Isso expressava nele. Então Elias, depois disso, ele vai, Deus fala, vai até Serepta e peça de comer a uma viúva que mora lá. E isso já no tempo de seca. Toda aquela região estava na seca, não chovia há algum tempo já. E aí ele vai até a casa dessa viúva e pede um pouco d'água e pão para comer. E a viúva fala: eu estou colhendo gravetos para mim fazer minha última refeição com meu filho e você vem me pedir pão? E aí Elias fala: se me deste um pedaço de pão, faça um pãozinho
e traga até a mim e água. E na sua vasilha, até que a chuva cair do céu, estará cheia de azeite e de farinha. E assim fez, e assim aconteceu. Então, essa viúva foi agraciada com o profeta em sua casa. Então, a gente vê que Elias, ele vem para ser um libertador do seu povo. A leitura, quando a gente coloca aqui, unida desde o Antigo Testamento, que é duas fases. De Elias, de Moisés até Elias, uma fase de libertação do povo. Ali, Elias vem para ser um Moisés, por assim dizer. E depois de Elias, vem os outros profetas, que já é para preparar a vinda do Messias. Então ele passa com essa viúva, e estando ali em pousada em sua casa, vem que o filho dela vem a falecer, adoecer e a falecer. Então a viúva fala: será porque eu te acolhi em minha casa que o Senhor está me castigando? Você que é um homem de Deus? Ou é eu que eu fiz alguma coisa de errado para com Deus? E ele vai, e até num ato de desespero, porque Elias, além de ser santo, profeta, grandioso, ele é muito humano. E ele vai, assim, naquela tristeza, por assim dizer, não num desespero, mas naquele ato, assim, de desespero, mas não sendo, ele vai e se estende 3 vezes sobre o menino, assim fazendo o menino reviver. Então os padres vão nos dizer de novo que esse estender-se 3 vezes é o sinal da Santíssima Trindade. Então, pela ação da Trindade, Elias vai e salva o menino. Depois disso, ele volta, Deus manda de novo para Acabe e avisar para ele. E é o que vai acontecer, é o melhor que a parte da história que irá acontecer. Elias voltando, ele vai para ali aquela região, encontra com Acabe e fala com ele: vá para o monte e lá leve seus profetinhas e lá nós vamos fazer um sacrifício. Você para Baal, os seus profetas para Baal e eu para o meu Deus. E vamos ver quem vai fazer descer fogo do céu. Elias vai e, subindo ao Carmelo, faz aquela reunião de gente, aquela reunião toda. E aí, chegando lá, os profetas matam o novilho, coloca ali sobre o altar e começa a girar o altar, suplicando a Baal, para a gente entender um pouco dessa divindade para os fenícios. Ele era o deus da fertilidade e o deus da chuva também. Então, por isso da chuva. Por que não outras pestes? Por que não outras doenças? Porque Baal, sendo o deus da fertilidade e da chuva, teria que ser atingido também com chuva para mostrar que o Deus verdadeiro é aquele que tem o poder de mandar a chuva. Então, Elias subindo, senta numa pedra e fica: vamos ver. E aí tá lá esses profetas, vai chegando meio-dia, e eles tá lá: Baal, atende-nos, e aí fica girando. E eles já numa ação de desespero, eles começam a se cortar, bater tambor e girar a carne ali. E eu olhando uma coisa dessa, eu ficaria surpreso. E aí, ao final da tarde, Elias sai da sua pedrinha e fala: já acabaram? E nisso, a manhã toda, Elias fica ali debochando desses profetas. E ao chegar ao final da tarde, ele pega, segundo a tradição, 12 pedras, a totalidade do povo de Israel, faz um altar novo e mata outro novilho para colocar de cima. E fala: coloque toda a água que vocês têm aqui. Eles falam: nós estamos morrendo de sede e você pede para a gente gastar pouca água que a gente tem. Ele: só coloque a água aqui. Aí eles derramam toda a água lá. E aí Elias suplica a Deus. E de novo aparece aqui essa questão do poder da palavra
que tem um profeta. Elias, ele vai e suplica a Deus e Deus o atende. Pela boca do seu profeta, o fogo do céu desce mais uma vez. Então, depois disso, o povo fica admirado com essa proeza, esse prodígio da parte de Deus e de seu profeta, e caem por terra e começam a jogar pó de cinza e a se arrepender-se. E depois disso, Elias se volta para eles e fala: agarrem todos esses profetas e degole-os. Não deixe escapar um. E aí, depois disso tudo, levam esses profetas para a beira de um córrego, decapitam e massacram eles. Então, aí é feita a justiça de nosso Deus, esse Deus poderoso e forte. Porque Deus, além de ser amor e misericórdia, ele também é justiça. Porque além desses homens, esses profetas, eles praticarem o que é mal, praticarem a idolatria, eles ainda envolviam crianças, orgias. Então, nada mais que a morte para eles. Depois disso, Elias, depois de acontecer essa coisa toda, fogo do céu, profeta degolado e gente para todo canto jogando cinza na cabeça, grito e corte no corpo, Elias volta para Acabe e fala: ó, você pega a sua carruagem e daqui a pouco vai atolar e vai comer. Eu, depois dessa, não teria condição de comer. Mas Elias volta-se para ele e fala: ó, e ele diz: você tá ficando louco? Não tem uma nuvem no céu? Elias: calma. Claro que não foi assim, mas eu imagino: calma, volta para sua casa e vai comer. E aí ele sobe ao cume do Carmelo e pede seus ajudantes: volta à região do mar e olhe se vem alguma coisa no horizonte. E o servinho vai, sobe a montanha e lá. E Elias: você está vendo alguma coisa? E ele: ainda não. Aí ele, e depois voltou 7 vezes. Na 7ª vez, ele viu: eu estou vendo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. E aí depois disso, Elias vai avisar Acabe que a chuva está vindo. E aí depois disso, Elias, a tradição conta que ele, vendo essa nuvem que subia do mar, ele teve uma visão da Santíssima Virgem Maria. E ali, ele foi o primeiro a venerar, antes da chegada do Messias, a sua mãe Santíssima. E nisso começou-se a devoção carmelita a Nossa Senhora. Por isso, eu volto a repetir, o Carmelo é considerado todo mariano. E nisso, ele ensinou e repassou para seus sucessores, ou seja, os filhos dos profetas, o filho dos profetas, né, no caso, ou a escola de profetas, que são esses homens que reuniam-se ali nas grutas do Carmelo para rezar, se retirar nessa vida monástica que Elias, por primeiro, começou. E assim, vamos agora falar um pouco dessa vida monástica e também da nuvenzinha. Vamos começar pela nuvem, né? E aí nós desembocamos na vida monástica. A nuvem, ela, como eu disse, significa a Virgem Maria. Os padres da igreja atestam isso. Essa nuvem, mesmo não concretamente, sendo visão ou não, ela significa a Virgem Maria. Porque subindo do mar, subindo do horizonte, ela não é a própria chuva. E aquela nuvenzinha, depois, ela veio se tornar uma chuva. Mas a chuva, propriamente dita, é o Cristo. E quem traz o Cristo, a não ser Maria? Então é isso o significado da nuvem. E depois dessa chuva abundante sobre a terra, outros padres, e quando eu falo padres, são pais antigos do Antigo Testamento, ou seja, temos o profeta Isaías, que vai falar: desça, Senhor, orvalho do céu, e as nuvens chovam o justo. Então, já nessa espera, nessa expectação do Messias. Lembra que quando eu falava de Moisés, essa preparação mais para o povo e depois para o Messias que vai chegar. Então, depois de Elias, vem esse Messias. O que será esse Messias Salvador? E aí,
eles reunindo no Carmelo, e aí agora vem entrando na escola de profetas, Elias, ele por sua virgindade perpétua, sua austeridade de vida e oração contínua, ele foi o modelo iniciando a vida monástica. Antes dele não havia esse estilo de vida, de retirar-se em um canto ou em um lugar para ali viver essas virtudes, essas ações no cotidiano. Aí, depois disso, tinha a escola de profetas, como havia falado, e também os cabeças. Esses cabeças que também são profetas, que depois de Elias teve uma sucessão. Aí de Elias veio Eliseu, depois o profeta Amós, depois o profeta Malaquias, depois o próprio João Batista. Esses são as cabeças de cada tempo que regeu a escola de profetas. Não que o cabeça sempre estava ali e a escola guiando presencialmente a escola, mas ele em um canto e a escola em outro. Sempre foi assim. Elias também nem sempre esteve junto com sua escola. E ali eles vivendo isso, esperava a chegada do Messias. E ano após ano, tempo após tempo, até chegar aos tempos evangélicos, onde essa ação, essa hierarquia e essa passagem do manto, eles falam passagem do manto de Elias, chega até João Batista, que é a estrela e o ornato aqui da escola de profetas. Porque Elias, aqui como o segundo fala, ele é o discípulo predileto de Elias, onde obedeceu ao seu mestre. E quando em seu nascimento, o seu pai foi colocar incenso e recebe a anunciação do seu nascimento, o anjo vai falar. Ele terá o espírito de Elias. Ou seja, não o próprio Elias em si, mas o espírito de seu profeta e mestre. Então aqui, João foi o mais perfeito configurante da vida monástica. E eu chego aqui até dizer que ele é carmelita. Ele continuou a vida carmelita. E depois disso, como ficou no tempo de Jesus, quando chegou o tempo da revelação? Como ficou essas pessoas que estavam lá no Monte Carmelo em retiro? Então acredita-se que eles foram batizados com a pregação apostólica e, após isso, ajudaram, aqui até fala a cidade, a Antioquia, levaram a fé católica, apostólica, até Antioquia, ajudando, sendo uma ajuda com os apóstolos. Então, depois disso, encerra-se esse tempo, desde Elias, Eliseu, que foi o seu discípulo, até a escola de profetas. Então, depois de explicarmos um pouco de toda essa sucessão, como ocorreu, eu quero aqui continuar falando sobre Elias junto ao Monte Horebe e Eliseu, como foi passada a primeira sucessão. Elias, ele fugindo de Jezabel, que ela queria vingar a morte de seus profetas, Elias vai e sobe até o Monte Horebe e nessa subida ele cansa-se e fala: Senhor, tire minha vida. E aí, deitando aos pés de um junípero, ele dorme. E aí vem, ao acordar, um anjo e o toca: levanta-te e come, porque o caminho é longo. E aí nisso, ele olha ao lado e vê uma jarra com água e um pão quente na pedra. E aí ele vê, aqui a igreja também fala que é a prefiguração da Eucaristia, juntamente com esse alimento que ali era para dar força para eles, somente para o corpo, a Eucaristia vem para dar também para a alma. Então Elias, ele
cria coragem, o profeta cria coragem e renova suas forças e começa a andar. Então, depois disso, como havíamos falado, Elias entra numa gruta e aí Deus convida a seu encontro. E aí ele pede para sair dessa gruta e ali vem a imagem do vento, depois o tremor de terra e fogo. Só que a leitura vai nos dizer, em Reis, que Deus não estava em nenhum desses elementos. E aí Deus fala com ele. Muitos acreditam também, como Moisés, em uma sarça ardente. E ali fala para ele se dirigir até uma região para que lá encontre uma certa pessoa. E essa certa pessoa seria Eliseu, que ele passaria o seu manto, o seu velo, que como João Batista, falando um pouquinho aqui, saindo do assunto, o velo, ele tem, por ser um tecido mais grosso, feito geralmente de lã de ovelha, ele é algo que incomoda, chegando a ser até um cilício. Isso era usado constantemente, era passado, como a gente vai ver aqui, até chegar a João Batista. João Batista usando peles de camelo, mesmo que não usava todo aquele adereço do profeta Elias e da escola de profetas, ele já usava esse cilício, essa questão da mortificação. Então, Elias vai até Eliseu e Eliseu está com a junta de bois, né, arando a terra, abrindo sulcos na terra. E aí ele chega e fala, venha a mim. Mesmo a gente lembra de Jesus chamando seus apóstolos, discípulos, e aí venha até mim. E aí Eliseu vai e ele fala, deixa eu me despedir de meu pai. E aí ele fala, vá e depois você volte. E aí Eliseu vai, mata os bois e com a própria lenha do arado, com a madeira do arado, ele assa esses bois e distribui para o povo e segue Elias. Elias, vendo que chegando a sua hora, ele atravessa o rio e Eliseu ali aprendendo com ele, Elias atravessa o rio e batendo o manto sobre o rio, ele vai e abre as duas partes do rio, abre as duas... É como se aconteceu lá no Rio Vermelho, no Mar Vermelho no caso. Aí Elias passa ao meio, como essa questão de já passagem desse mundo para o outro, desse itinerário que havia acabado. Ele passa e o rio se fecha, e ele fala, Eliseu, você me peça qualquer coisa. Eliseu, me dê a sua sabedoria, eu quero ser como ti. Me dê o seu espírito. E Elias, mesmo sendo algo difícil, Elias fala, assim o considerei. Eu vou conceder a ti. E aí, Eliseu vê seu mestre e senhor subindo ao céu no redemoinho em uma carruagem de fogo. Elias é arrebatado e a gente acredita que ele foi para onde? Se o céu não estava ainda aberto para também os justos, ele foi para onde? A gente acredita que ele foi para a mansão dos mortos, lá para o limbo, o Hades. Então, muitas outras pessoas chamam de o seio de Abraão, onde os justos, como os maus, a gente já sabe que já ia para o inferno. Todos nós, após o pecado original, nós iríamos todos para o inferno. Mas o Senhor, querendo os seus justos para si, deixou um lugar reservado para os seus justos, até a paixão, morte e ressurreição do seu filho, onde ele vai descer e vai resgatar todos eles. Elias vai para lá, e aí Eliseu fala, agora eu vou testar, para ver se o espírito do meu mestre está sobre mim. Ele vai, tem que atravessar o rio de volta. E aí o que ele tem que fazer? Ele tira o manto de seu mestre, que foi deixado por Elias ao cair, ele jogou quando ele subia na carruagem. E aí ele bate o manto dele sobre o rio e o rio se abre de novo.
mostrando que o espírito de Elias estava sobre ele. E depois dele, sobre aqueles profetas quem eu havia falado, até chegar em João Batista. Isso é a prova que João Batista estava ali, tinha ali o espírito de Elias, como havia falado. Então, após isso, eu quero deixar aqui a última colocação, que dos tempos de Elias até os tempos evangélicos, onde nós paramos, e aí vamos continuar, havia ali, foi construída uma gruta, desse tempo lá Jurássico, desses tempos pré-históricos, onde eles se retiravam. E ali essa gruta, o próprio Elias também se retirava nela, se tornando depois até uma basílica. O nome dessa gruta era a Gruta de Santo Elias e está lá no Carmelo até os dias atuais. E ali ficaram até os tempos dos cruzados, onde nós vamos ver na próxima aula. E aqui eu quero colocar agora essas características de Elias para que a gente possa deixar até para a nossa vida, levarmos como lição de casa hoje. Elias, ele sendo esse homem monástico, né, vivendo essa vida monástica, além de profeta, ele foi muito humano, como eu havia falado. Então, nós, para sermos santos, nós precisamos também ser muito humanos, precisamos ser homens. Então, nisso a gente deve aprender que devemos seguir as virtudes, mas também não podemos deixar o essencial, que é viver o seu tempo. Elias lá, vivendo o seu tempo, ele não ficou nas suas consolações só nessa parte da meditação. Ele, ouvindo o chamado de Deus, ele foi e atendeu o seu povo, vivendo o seu tempo. Elias veio em um dos piores tempos para seu povo, que era o reinado de Acabe, e depois vai vir, prosseguindo, só vai piorando, exílio da Babilônia. E ali ele agiu. Então ele foi aquilo que Anthony Sertilange fala, viver para o seu tempo, viver no seu tempo. Então, é uma coisa que deixo para hoje, devemos aprender a viver esse nosso tempo, só que também buscar essas virtudes e buscar o silêncio interior. Então aqui eu acabo essa primeira parte, já deixando o que está por vir, que essa era das cruzadas até Simão Stock. Então assim encerramos essa primeira aula, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Amém.